Boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Que bom, nós estamos aqui mais uma noite e vamos estudar o livro Memórias de um Suicida, mais um capítulo deste livro. É o capítulo 10, o manicômio. Nós vamos ver a segunda parte. A primeira parte, a Marta, falou na semana passada. E nós aqui, então, vamos estudar a segunda parte. Mas antes, vamos pedir a proteção de Maria Angélica, de Jesus, fazendo a nossa prece e lendo um pedacinho do nosso Evangelho. Vamos lá, então. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa parte do Evangelho, essas palavras de Jesus, chamam todos os aflitos para perto dele. Jesus dá um consolo imenso falando essas palavras para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, meus irmãos, segurando nas mãos de Jesus, pedindo acima de tudo a Deus nosso Pai, vamos dar início à aula da noite de hoje. Que os espíritos amorosos estejam conosco, a querida irmã Maria Angélica esteja também presente, como sempre, e que todos os espíritos amorosos dessa casa possam nos inspirar para que a gente fale a melhor palavra e para que cada um de vocês consiga apreender bem tudo o que será dito na noite de hoje. E falando isso, meus irmãos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. Quem estão, então, esses aflitos e sobrecarregados dos quais Jesus fala? Quem são eles? Será que alguém sabe? Claro que todo mundo sabe. Os aflitos e sobrecarregados somos nós. Somos todos nós que Jesus carrega em seus braços. Jesus, esse amigo amoroso, que pediu a Maria de Nazaré que olhasse por todos os nossos irmãos suicidas. Ele entregou esses irmãos sofredores, desesperados, alguns descrentes da vida espiritual. Jesus entrega a sua doce mãezinha. E esse mesmo Jesus traz, então, o seu consolo para todos nós que somos os aflitos e sobrecarregados. Então, meus amigos, vamos começar a nossa aula, iniciando vendo o que é um manicômio, a definição de manicômio, que vem do grego manias, que quer dizer louco, mais komein, que quer dizer tratar. Então, manicômio quer dizer tratar loucos. No dicionário, se a gente for procurar, o manicômio é um hospital para tratamento de doentes mentais, hospício. Já a Legião dos Servos de Maria diz que manicômio é um abrigo de individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilita a faculdade de raciocinar normalmente.
O que significa isso? Na Legião dos Servos de Maria, são abrigados os espíritos que cometeram o ato do suicídio e serão ali tratados de uma outra maneira, diferente de um hospício aqui na Terra. Eles lá vão, além de ter toda a ajuda espiritual, eles vão estudar, eles vão aprender, é diferente. Mas será que esses espíritos, que o irmão João, diretor do manicômio, aquele diretor cheio de amor, que tratava aqueles espíritos como pupilos, como seus filhos, será que esses espíritos seriam inofensivos? O que vocês acham? Sim ou não? A Marta falou disso na semana passada, vamos só lembrar. Depende. A resposta seria sim. Se eles são inofensivos, a resposta seria sim. Porque eles não são agressivos, eles não atacam, eles não brigam com as pessoas. Mas já não são inofensivos por causa das vibrações pesadas, das suas vibrações de depressão, de tristeza, de angústia, que, se eles estivessem num grupo, poderiam passar essas sensações para as pessoas desse grupo. Por isso eles ficavam isolados. E o Camilo e seus amigos não iriam estar no meio deles. Eles estavam vendo, lembram que a Marta falou que eles ficavam num jardim e os Camilo e seus amigos ficavam na varanda, olhando esses espíritos lá embaixo, o comportamento deles. Porque eles estavam ali em estudo, eles estavam ali em observação, para tirar conclusões da maneira como eles iriam se comportar dali para frente. E eu queria lembrar, meus queridos, mais uma vez, que esses espíritos, cuja vibração pesada, de depressão, de angústia, de melancolia, de tristeza imensa, esses espíritos não ficavam de maneira nenhuma abandonados. Eram todos tratados com muito carinho ali no manicômio. E vamos lembrar sempre, sempre, que Jesus tem para todos nós um convite ao alívio dos pesares. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não vamos esquecer nunca, meus amigos, até um pouquinho fora, assim, do conteúdo da nossa aula, mas não vamos esquecer em nenhuma situação ruim que nós estejamos passando. Qualquer situação que a gente se depare como uma pedra no caminho, vamos lembrar sempre, meus irmãos, desse convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E assim, meus irmãos, com o nosso coraçãozinho aliviado pelas palavras de Jesus, sabendo que todos os irmãos são atendidos, vamos lembrar um pouquinho mais também da aula passada. Quem são as individualidades desfiguradas? Por que tem esse nome, desfiguradas? Porque os suicidas, que são essas individualidades que nós estamos estudando, eles têm a fisionomia, o olhar muito triste por causa da angústia, por causa da tristeza, do medo, do pavor,
de tudo que tem à volta deles, né? Então, eles ficam com a sua expressão fisionômica desfigurada e são assim, então, chamados as individualidades desfiguradas. E hoje nós vamos entrar para estudar mais uma individualidade desfigurada, que são os retalhados, mais graves, muito mais graves, do que as outras individualidades que estavam no pátio. Nós vamos ver que esses retalhados ficam isolados num determinado, como se fosse uma grande enfermaria. Esses retalhados são assim chamados porque trazem o corpo perispiritual tudo marcado de cicatrizes, porque são espíritos que, ao cometer o suicídio, foi um ato muito cruel. Alguns se jogaram embaixo dos trens. Então, eles têm o corpo perispiritual todo marcado de cicatrizes. Por isso, eles são chamados os retalhados. E qual será o futuro dessas individualidades tão angustiadas, tão amarguradas, tão tristes? Porque, acima de tudo, meus amigos, eles são tristes. São espíritos dignos da nossa piedade. Então, qual será o futuro deles? Assim perguntou Camilo, né, para o irmão João, e ele respondeu: o futuro deles será uma reencarnação. Uma reencarnação não muito boa, com provas duríssimas, com momentos de angústia e, infelizmente, só desta maneira eles conseguirão aplacar toda essa dor que eles ainda trazem dentro deles. Todos nós, meus irmãos, vamos reencarnar, ainda somos espíritos necessitados de reencarnação. Mas os suicidas têm uma reencarnação muito sofrida pelo ato que eles praticaram. Eles violaram a lei de Deus. Por isso é que eles terão esse tipo de reencarnação. Esses espíritos, meus irmãos, não têm outra saída a não ser uma reencarnação um pouco mais dolorosa, porque eles precisam expurgar dos seus espíritos essas dores e essas marcas que o suicídio deixou. E não tem jeito. Por quê? Porque ali no plano espiritual, nada poderá sanar essas angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que eles criaram para eles mesmos. Porque com o ato do suicídio, eles ficaram em débito, criaram uma série de dificuldades para eles, que agora terão que ser sanadas. E só com a reencarnação é que eles conseguirão isso. Mas diz o irmão João, enquanto eles estiverem aqui conosco, eles vão receber uma catequese intensa. Eles conhecerão o Evangelho de Jesus, o seu Evangelho de amor. Eles vão conhecer todas as lindas mensagens e todo o caminho que Jesus veio mostrar para todos nós e que mostra para eles também. Esse caminho de verdades, de auxílio, né? Como ele mesmo disse, Jesus, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque com os seus ensinamentos, Jesus traz para todos nós um caminho menos doloroso, que alguns ainda não seguem, não aceitam. Mas enquanto eles estiverem ali, eles vão conhecer todo o Evangelho de amor de Jesus. Além disso, eles vão ter aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial. Lembram aqueles gabinetes que os
amigos de Camilo e ele mesmo, Camilo, compareciam para receber aquela assistência fluídica, aquela assistência dos hindus, lembram? Então, de uma outra maneira, o irmão João também faz isso. Também traz para eles, além da terapêutica moral, que são os ensinamentos do mestre, essa terapêutica fluídica, para que eles melhorem e fortaleçam o seu aspecto perispiritual. Também vão ter a assistência carinhosa dos irmãos que estão investidos da sagrada responsabilidade de cada um desses pupilos. Eles não estarão sós, terão um amigo que vai acompanhá-los e dar para eles toda a assistência para que eles, ao reencarnar, estejam mais fortalecidos. Lembram do Agenor Penalva, que tinha a assistência de Olivier de Guzman? Então, o próprio grupo do Camilo tem assistência do Roberto de Canalejas, do Carlos de Canalejas. No Hospital Maria de Nazaré, cada equipe, cada grupo de espíritos fica responsável por esses suicidas que ali chegam, para fortalecê-los, para fazer com que eles cada vez mais melhorem as suas condições e possam reencarnar e sair vitoriosos da encarnação. E o irmão João continua conversando com Camilo e os seus amigos a respeito da reencarnação desses espíritos, desses retalhados. Seria uma reencarnação compulsória. Eles não teriam, de jeito nenhum, como participar das escolhas das provas, como alguns espíritos em melhores condições já participam das escolhas das provas que vão passar como reencarnados. Mas os retalhados não. Eles voltariam para a Terra numa reencarnação compulsória. E Camilo faz uns questionamentos para o irmão João e nós vamos ver quais são esses questionamentos e quais as observações que o irmão João faz. Camilo pergunta: então, essa reencarnação que aguarda esses espíritos lhes é imposta como um tratamento médico? É um antídoto? É um remédio? Olha como Camilo já está começando a compreender um pouco mais a respeito da bondade e da misericórdia divina. Ele pergunta para o irmão João: essa reencarnação é um remédio para esses espíritos? E o irmão João responde: é sim, Camilo. É uma operação dolorosa que nos pesa fazer. Um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Ou seja, o irmão João, os espíritos amorosos, não querem essa reencarnação dolorosa, porém, os espíritos suicidas é que cavaram esse tipo de reencarnação. Com o ato praticado, eles ficaram com esse tipo de reencarnação dolorosa, cheia de dificuldades, né? Mas não é do desejo dos espíritos amorosos que tivesse esse tipo de reencarnação, mas é um gênero de tratamento, né? E que a gravidade do mal impõe ao enfermo, como as doenças físicas, né? Às vezes, não tem pessoas, por exemplo, diabéticos, né? Que comem açúcar, sabe que não pode comer, comem açúcar bastante e um dia entram no hospital com uma alta da glicose muito grande e já até às vezes com membros com início de gangrena. Foi o desejo da espiritualidade? Não. Foi o que cada um fez com a sua escolha.
Então, se torna um tratamento doloroso, que é doloroso o tratamento, mas que não depende da espiritualidade. E o irmão João ainda diz para o Camilo assim: eles vão reencarnar, mas nós vamos continuar com assistência, dando assistência a eles. Eles vão continuar a vir aqui na hora do sono, eles vêm nos hospitais, eles recebem tratamentos, nós lembramos a eles durante, possivelmente, na hora do sono, né, tudo aquilo que eles têm que fazer, como eles têm que se comportar. Eles não vêm, reencarnam e ficam abandonados. Os servos de Maria estão sempre por ali, ajudando a todos eles. E olha, gente, a misericórdia. Diz o irmão João que quando findar o degredo para o qual eles foram preparados, quando findar, eles vão voltar para o manicômio, para o lugar de onde eles saíram, já mais fortalecidos, já em melhores condições. Mas não ficarão soltos, eles vão voltar para junto do irmão João. Olha que coisa maravilhosa, essa espiritualidade realmente é mãe, como a gente diz, né? Camilo e os companheiros, e mais o irmão João, continuavam a conversar e, ao mesmo tempo, iam caminhando entre os gabinetes lá no interior do edifício, do manicômio. Num dado momento, o irmão João fez com que eles entrassem numa enfermaria onde estavam os espíritos totalmente prostrados. Era impressionante a prostração daqueles espíritos. Eles pareciam assim uns alienados, sabe? Não davam conta sequer do outro que estava do lado deles. E aqui estão eles, meus irmãos, aqueles espíritos em situação muito grave, muito séria perante a lei. São espíritos de todas as classes sociais e de todas as nacionalidades, que, enquanto encarnados, não acreditavam em Deus, praticaram todos os atos abusivos que eles quiseram fazer, não tinham o mínimo escrúpulo diante de nada, diante da lei, nem da lei humana e nem da lei divina. Eram espíritos que, se os amigos, Camilo e os amigos, pudessem ver o que estava na tela mental de cada um, eles ficariam estarrecidos. E o irmão João até diz: olha, vocês não têm ainda a visão espiritual muito desenvolvida para que vocês possam ver o que está na mente de cada espírito desse. Então, eles só têm um jeito, é uma reencarnação compulsória e que será de muita dificuldade. A reencarnação desses espíritos, meus irmãos, será tratada apenas pelos diretores e pelos técnicos do Departamento de Reencarnação da Espiritualidade. Esses espíritos não vão participar das escolhas das provas que terão que passar. E o irmão João estava explicando isso tudo para o Camilo e dizendo para eles que ali onde eles estavam, esses espíritos não conseguiam sair daquele torpor que eles se encontravam. Por isso, às vezes, eles eram trazidos para a Terra, onde receberiam tratamento nos centros espíritas, onde os médiuns, recebendo esses espíritos, transmitiriam para eles uma carga fluídica melhor, para que eles pudessem, então, melhorar a condição deles para reencarnar. E quando
será essa reencarnação? Perguntou Camilo. E ele respondeu: no momento em que se atenue esse estado de prostração. Por isso eles eram trazidos para a Terra para o médium psicofônico poder transmitir para eles bons fluidos de forma que eles se fortalecessem. Lembram que Camilo visitou os centros espíritas, o trabalho dos médiuns, como é que os médiuns faziam, como é que os espíritos eram trazidos? Esse livro, meus irmãos, é importantíssimo. E a cada momento a gente vê a prática daquilo que Camilo está estudando. Ele estudou sobre os centros espíritas e agora nós estamos vendo espíritos que precisavam ser trazidos para a Terra para tomar o choque da matéria, como a gente chama. O psicofônico trata desses espíritos para que eles, retornando ao plano espiritual, estejam mais aptos a se comportar. Camilo, meus irmãos, lembram? Ele era escritor quando encarnado da última vez. E ele era muito curioso, ele gostava de perguntar tudo, saber de tudo, saber o porquê das coisas que estavam acontecendo, porque ele pretendia, quando encarnasse novamente, ou mesmo de lá do plano espiritual, escrever sobre tudo aquilo que ele estava aprendendo. E perguntou então para o irmão João: não seriam demasiadamente severos esses castigos, venerando senhor diretor, partindo do princípio de que toda a humanidade erra? Aí o irmão João respondeu: não acrediteis assim, meu amigo. O grande legislador nos deu a lei de causa e efeito, mostrando para todos nós, advertindo cada espírito, cada ser humano, de que a semeadura seria livre, mas a colheita obrigatória. Isso é uma coisa lógica. Se plantamos abacaxi, colhemos abacaxi. Se plantamos morango, colhemos morango. Não vamos plantar abacaxi e colher morangos. Não é possível, continuou o irmão João, que o homem não entenda que o bem é a base suprema da vida. Como se colocará o ser, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que conduz à perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu? O homem se desvia todo momento por distração, por comodismo, por egoísmo, por orgulho. Ele se distrai e se desvia do caminho. Como, para retornar ao caminho, ele tem que ter alguma coisa que faça com que ele desperte, e normalmente é uma agulhadazinha, né? É uma dor que faz com que ele retorne ao caminho natural que conduz à perfeição. A dor educadora, meus amigos, vai corrigir todas as anomalias de que se cercaram esses irmãos e vai fazer com que eles se reconciliem com a lei. É preciso, lembra quando a gente diz para o menino, não bota o dedinho na tomada, se botar vai levar um choque e vai doer. Ele coloca, o que nunca mais ele vai fazer isso? Nunca mais vai colocar o dedinho na tomada. Foi porque ele sentiu o choque, ele sentiu a dor. E assim são as leis. Não que Deus queira, não que os espíritos amorosos queiram que o homem sofra. Não é sofrimento, é apenas a dor para educar, a dor educativa, que vai trazer o ser para o caminho novamente. Deus, meus amigos, é uma misericórdia infinita. Ele não abandona nenhum dos seus filhos. E ele
ele deseja que todas as criaturas estejam harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. Ou seja, que todas as criaturas cheguem à perfeição, cheguem à felicidade que estamos programados para chegar. E ouvindo falar de reencarnação, de como seriam as reencarnações, Mário Sobral Camilo, principalmente o Mário, ficou assim aflitíssimo para saber como seria o mapeamento genético perispiritual de uma reencarnação. Ele perguntou se podia acompanhar as providências que seriam tomadas em relação aos outros espíritos, mas na verdade o que ele queria saber era sobre ele mesmo, porque a aflição dele eram as mãos, lembram? Ele usou as mãos para cometer um assassinato e quase sempre estava agora sentindo as mãos dormentes, ele às vezes olhava e não via as mãos. Então, ele tinha, assim, uma aflição muito grande para ver como seria o seu corpo físico numa próxima encarnação. E ele perguntou se podiam acompanhar, saber as providências que seriam tomadas quanto ao mapeamento genético desses espíritos que eles estavam estudando. E o irmão João disse que sim, que eles poderiam saber, mas que estudar esse assunto não seria ali. Seria num departamento apropriado, que é o departamento de reencarnação, onde técnicos especializados fazem o mapeamento genético. Esse mapeamento é enviado para os diretores da colônia. Esses diretores estudam os méritos, os deméritos daquele espírito e chegam a um denominador comum de como será o corpo físico desses espíritos. E o irmão João lembrou aos nossos amigos que a concessão sublime da reencarnação feita pelo Pai é para que seus filhos progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes está reservada na glória do seu reino. Nós não falamos que o destino é a felicidade, que nós estávamos preparados para isso, que nós viemos para conseguirmos chegar a uma felicidade relativa? Então, o irmão João falou isso para os nossos amigos. A reencarnação é uma concessão sublime para que seus filhos progridam e engrandeçam. Então, eles chegaram a uma conclusão, que o corpo físico é um depósito divino. Se eles precisam da reencarnação e do corpo físico para progredir e se engrandecer, eles não poderiam aniquilar esse corpo. Eles teriam que respeitar e cuidar desse corpo físico para atingir aos desígnios do Pai. E diz ainda o irmão João: somos todos templos veneráveis, pois possuímos a glória de trazer Deus em nós. Tanto na terra como no invisível, devemos respeito a nós mesmos. Precisamos respeitar o corpo que nós recebemos, porque o espírito que habita esse corpo tem nele a centelha divina, e ele precisa cuidar desse corpo para atingir o sucesso das provas que ele veio prestar aqui na Terra. Nós somos joias muito amadas pelo Pai. Daí, certamente, é que se origina a lei básica divina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Respeito, amor, caridade,
é tudo o que nós precisamos executar nesse mundo. Meus amigos, nas programações de reencarnação, existem alguns casos que são especiais. São olhados com carinho, olham-se os méritos e os deméritos daquele espírito, as provas reencarnatórias, como é que serão. E depois de pronto, esses programas são encaminhados aos diretores da colônia. Eles mexem nessa programação reencarnatória de acordo com o caso de cada espírito. Às vezes, suavizando um pouco uma prova, ajustando uma outra. E às vezes, meus amigos, olha que lindo, Maria intercede. Com a sua bondade, com o seu carinho, ela pega aquela programação reencarnatória, daquele filho, daquele pupilo seu, e mexe em algumas coisas, renova outras, para que tudo seja o melhor para aquele espírito. Sempre seguindo o que Jesus falou. A cada um será dado segundo suas obras. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 27. E as escolhas das provações, às vezes, têm uns espíritos que podem participar dessas escolhas, que não é o caso dos retalhados. Eles não vão participar dessas escolhas. Eles não conseguem e não podem. E Mário fica pensando no que será a programação dele. Com certeza ele virá sem as mãos. E Camilo diz que fica escutando assim, no ouvidinho dele. Acho, meu amigo, que você ainda terá que ir cego mais uma vez. E aí Camilo, muito comovido com tudo que viu, ele pede ao irmão João se ele podia acompanhar essa programação reencarnatória, se ele podia ver, acompanhar como é feito, quem são os técnicos, como é que eles se organizam, como é que eles executam as ordens, tudo direitinho. E o irmão João diz para ele, olha Camilo, esse trabalho não é aberto para curiosidade, é um trabalho muito sério. E nós não podemos expor os espíritos. Mas como vocês estão estudando e notamos o real interesse, não só interesse do estudo, mas também o carinho com o qual vocês já começam a tratar os outros espíritos, nós vamos pedir para que vocês possam olhar essas programações. Mas eu quero, Camilo, te dar um conselho. Eu quero que vocês, na hora que começarem a sentir a realização, a programação de vocês, que vocês não desistam. Não desistam. E aí disse o irmão João, porfiai, ou seja, lutai por vos não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Vir sem mãos o Mário Sobral e cego o Camilo. Confiai antes na inexcedível ternura do nosso amado Mestre e Senhor, que é o guia infalível dos nossos destinos. Lembrai-vos, outrossim, de que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo, também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. E aí, meus irmãos, terminando a nossa aula, né, com essa mensagem de que eles não desanimem, que eles prossigam, que eles não desistam diante de nenhum obstáculo, nós temos também o que o Espírito Verdade nos disse. Que a impiedade, a mentira e o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas.
Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem feridas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. O Espírito de verdade. Amores, que todos os espíritos possam receber os bons fluidos, o carinho dessa mensagem tão linda do Espírito de verdade. E como prece, no final da aula de hoje, nós vamos invocar novamente Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, pedindo a ela que está abrindo para o seu coração os portões do manicômio, pedindo a ela que receba em seus braços amados todos os espíritos sofredores. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venha, Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Que Jesus nos abençoe, Maria Angélica continue conosco e que tenhamos muita paz e muita alegria. Graças a Deus. E agora, meus amigos, nós esperamos cada um de vocês lá no chat. Para tirar dúvidas, comentários, estamos à disposição. E ainda vamos lembrar que na próxima aula nós vamos ver outra vez Jerônimo e Família, a parte 1. Muito obrigada, que Jesus fique conosco e que a Irmã Maria Angélica abençoe a cada um de nós. Muita paz para todos.